Ok, toda semana toda quinta-feira nós estudamos um pouco daquilo que é a nossa confissão de fé e aquilo que organiza a nossa compreensão das Escrituras. Então, todo o conteúdo que nós estaremos estudando nesse momento é totalmente provido, extraído das Escrituras. Então, nós estaremos meditando, pesquisando alguns textos durante todo esse estudo dessa noite. E hoje nós vamos trabalhar a pergunta de número 28, que é sobre o estado de exaltação do Senhor Jesus, A pergunta de número 28 diz assim: em que consiste a exaltação de Cristo? E a resposta, que nós temos aí, pode ler, por favor, Vilmar? A exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no último dia. Olha que afirmação para nós tão significante. Na semana passada, nós trabalhamos sobre o estado de humilhação do Senhor Jesus. Jesus, por um período, ele se humilhou amplamente. Os irmãos se lembram de como foi o meio em que como Jesus se humilhou? Jesus se humilhou se fazendo homem, nascendo de uma mulher, ou seja, nascendo da própria criação. Ele se fez humilde, se submetendo à sua própria lei. Jesus se fez tão humilde, ele passou por tamanha humilhação, se colocando como servo dos homens, se apresentando também como aquele que assume a culpa de toda a humanidade. E ele foi para a cruz por conta dessa auto-humilhação que viveu em nosso favor. Ele morreu numa cruz, numa exposição pública tão vergonhosa aos olhos das pessoas, mas aquilo era tão glorioso aos olhos de Deus. Jesus se humilhou profundamente, se submetendo a um sepulcro, a um período de morte. Então, por essas experiências de Cristo, por tudo isso que ele vivenciou, e nós analisamos vários textos que fundamentam essa compreensão da humilhação de Cristo. Por que ele fez isso? Por mim e por você. Jesus Cristo se humilhou de tal forma para que um povo perdido fosse alcançado, salvo, para que tivesse os seus pecados perdoados. Foi por isso que Jesus se humilhou de forma tão terrível. E hoje nós estudamos então a exaltação de Cristo, porque todos nós sabemos que Cristo ressuscitou, não é verdade? Cristo ressuscitou, como ele havia afirmado que aconteceria. Aconteceu certinho. A palavra de Jesus é digna de confiança. Aquilo que as Escrituras afirmaram lá atrás, por meio dos profetas, e por centenas de anos antes de Cristo, se cumpriu perfeitamente. E se cumpriu nele. Se alguém espera algum outro Messias, algum outro ungido, corre perigo, porque ele já veio. E ele já cumpriu com tantas promessas a respeito de um Salvador. Ok, e aí hoje nós estamos desfrutando desse estado de exaltação de Cristo. No estado de exaltação de Cristo, ele ressurgiu dos mortos. Isso foi glorioso. Nenhum ser humano retirou o corpo de Jesus do túmulo. O próprio Senhor Deus poderoso o deu a vida novamente. Ele saiu pelo poder de Deus daquele sepulcro. Então, de forma tão gloriosa, se deu a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de muitos encontros com os seus discípulos, depois da ressurreição, por muitas vezes esteve com muitos, realizou tantas outras coisas.
Um dia os seus discípulos estavam em uma reunião, lamentando, entristecidos pela morte do Senhor Jesus, enfim, uma situação bem delicada, era de fato o que eles estavam vivendo, e Jesus passa pela parede. É assim que nós cremos. Jesus, em um corpo glorificado, expressando perfeitamente a sua divindade, ou seja, glorioso, esteve com seus discípulos depois da ressurreição. E ele, então, aos olhos de muitos, subiu aos céus. As pessoas contemplaram Jesus Cristo subindo aos céus, como ele também havia dito. Então, Jesus Cristo é glorioso. Hoje ele está em seu estado de méritos, o seu estado de exaltação. Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. O que significa Cristo e somente Cristo à direita de Deus Pai? Autoridade, aprovação. Ele triunfou, ele venceu. Então, tantas e tantas promessas que estavam sobre a vida dele, antes de viver toda aquela humilhação, tantas e tantas promessas que apontavam para recompensas que ele teria a partir de tamanho sofrimento, lhe foram concedidas. E parte dos méritos de Cristo, da exaltação do Senhor Jesus, está um povo, muitos povos, nós, entregues a Cristo como recompensa do seu sofrimento. Louvado seja Deus por tudo isso. Nós temos então alguns textos que fundamentam essa pergunta e resposta. Como que Jesus foi exaltado? Como se deu tudo isso? Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Não? Nós estaremos verificando então alguns textos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Quem pode ler. Antes de tudo, vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha que bonito isso. O apóstolo Paulo, aquele que era um perseguidor da igreja, está fazendo afirmações, está discipulando as igrejas, e no caso aqui, a igreja que ficava em Corinto, afirmando: Cristo de fato morreu. Ele foi sepultado de fato, então era um homem perfeito. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Tudo que sair disso, tudo que for acrescentado a isso, é mentira. Deve ser tido pela igreja como algo enganoso. Não deve ser respeitado. A verdade está dentro de um alinhamento, que Cristo verdadeiramente, como homem, morreu e poderosamente ressuscitou. Isso nos traz convicção, firmeza de que Jesus Cristo está reinando nesse momento. Tem um comentário sobre esse texto que nos ajuda na compreensão, comentário de João Calvino. Quem pode ler esse comentário, por favor? Esse comentário é relacionado ao texto que acabamos de ler, tá? Ele fala também nos mesmos termos em Romanos 4, 25. Ali, porém, em contrapartida, ele diz que a ressurreição produz outro efeito, a saber, nela nos confere justiça. Porque, como o pecado foi destruído pela morte de Cristo, assim a justiça foi adquirida por sua ressurreição. Maravilha. Então vamos abrir um pouquinho o resultado do mérito de Cristo, porque o apóstolo Paulo, dentro dessa intenção em discipular,
ele apresenta aqui que a morte de Jesus teve uma finalidade. Qual a finalidade da morte de Jesus, meus irmãos? Nós já conhecemos, mas também foi dito aqui agora. Qual foi essa finalidade? Isso, é em favor de todos nós, porque pecadores nós somos. Então ele assumiu essa culpa do pecado. Ele destruiu de fato o poder do pecado e da morte sobre um povo. Que povo? Os alemães, não é verdade? Não, qualquer povo, qualquer nação. É o povo que vai desfrutar dessa terrível humilhação de Cristo, que foi morrer em nosso lugar, pagar pelos nossos pecados. Esse povo, porque Cristo ressuscitou, então Cristo pode aplicar a sua justiça, aquilo que lhe foi atribuído, às nossas vidas. Olha como isso é rico para nós. Cristo, então, ele morre por nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Acabou aí? Não. Tem mais. Cristo foi ressurreto, foi imputado justiça, ele é digno, ele cumpriu com a missão tão difícil, que era pagar o preço da nossa salvação. E por ter feito isso de forma perfeita, as promessas de Deus se cumprem em sua vida. Então ele tem a graça de nos justificar da nossa culpa. Estamos livres. Estamos livres para viver para a sua glória, para seu louvor, para desfrutarmos de tudo aquilo que de fato Ele mesmo recebeu do Pai. Ok? Vamos avançar um pouquinho. Efésios 1:20 é mais um texto que fundamenta essa compreensão. Quem pode ler nesse momento, por favor? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Muito bom. Que texto poderoso também é esse, novamente escrito pelo apóstolo Paulo, educando, discipulando a igreja de Éfeso. A afirmação aqui para esses, no mesmo sentido, uma defesa. Cristo morreu e ele foi ressurreto dentre os mortos. E aí o que Deus fez com ele? O colocou à sua direita. Aquilo que havia sido anunciado se cumpriu, anunciado nos Salmos, por exemplo, né? Se cumpriu perfeitamente em Jesus Cristo. E Cristo hoje, meus irmãos, está governando absolutamente todas as coisas. E assim será para sempre. O Senhor Jesus Cristo tem domínio sobre tudo que é espiritualidade, tudo aquilo que é espiritual. O Senhor tem domínio pleno, perfeito e absoluto sobre toda a criação. Nada está surpreendendo o nosso Deus, o nosso Senhor, em qualquer área da humanidade ou do universo. Deus está no controle de absolutamente tudo. É assim que nós cremos. Assim que nós confessamos que o governo do Senhor não está limitado a absolutamente nada, então tudo que existe tem aí a ciência de Deus. Ok? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar algo? Agora, um texto que nos auxilia nessa compreensão também. Um comentário aqui de John Stott, que diz assim: além disso, Deus o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, isto é, ele o promoveu ao lugar de suprema honra e autoridade. Ao fazer isso, ele cumpriu a promessa messiânica de Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ou seja, a humilhação de Cristo não estava desprovida de ricas promessas.
Os salmos estavam apontando para Jesus Cristo em seu estado de humilhação e de exaltação. E aqui, isso para nós ficou tão claro. Naquele texto onde Cristo seria, onde alguém seria honrado, glorificado, estando à direita do Deus Pai, se cumpriu perfeitamente em Jesus Cristo. Eu não trouxe uma outra experiência aqui, nesse sentido de Cristo sendo reconhecido à direita de Deus, mas nós podemos nos lembrar. Lembra como, quando o diácono Estevão estava sendo apedrejado, e Saulo estava ali, Paulo, né? Posteriormente, Saulo estava ali naquela ocasião, e no meio daquela situação tão terrível, o rosto de Estevão, a sua imagem foi glorificada. As pessoas viram nele algo tão diferente. E ele fez uma afirmação que para nós tem total relação com o que estamos falando aqui. Ele viu os céus abertos e Cristo à direita de Deus Pai. Por isso que para nós é importantíssimo nos lembrarmos, em harmonia com a oração que a Jaqueline fez, que Deus está no controle e no governo de todas as coisas. Sejam elas boas, sejam elas ruins. O momento de Estevão ali era de apedrejamento, certo? Perseguido, porque estava testemunhando a Cristo. Apedrejamento. Cristo estava à direita do Deus Pai, obviamente, Deus Pai, o próprio Espírito Santo ali com Estevão, tudo o que está relacionado a Deus estava acompanhando, vendo aquilo que estava acontecendo. E aí, Deus enviou um anjo poderoso e livrou Estevão daquele momento terrível, correto? Não. Estevão contemplou. Deus, em sua soberania, em seu poder, e não tem nada, absolutamente nada escrito que Estevão não foi livre do poder daquela maldade humana, tacando pedra nele. Não tem nada afirmando que isso se deu porque ele estava em pecado. Não tem nada afirmando que isso aconteceu porque ele não tinha a fé adequada para invocar o poder de Deus ou amarrar o mal e aquilo lá não acontecer. Nada, absolutamente nada. Deus estava, Cristo, à direita do Pai, em pé, contemplando o seu discípulo amado. Aquele que ele pagou um alto preço e que agora, por crer, pelo poder de Deus, estava de fato se sujeitando também à morte, mas isso por fidelidade. Muito bonito. E isso nos mostra que o Senhor foi glorificado, exaltado e não está limitado àquilo que o homem tem poder de fazer ou intenciona fazer. O homem tem livre-arbítrio, então Cristo não pode intervir nesse livre-arbítrio. Conversa furada. Acompanha ali, por favor, Fernando. De maneira alguma, Jesus Cristo estava impedido de ser... proteger Estevão, livrar Estevão. A situação ali era de fato de um propósito soberanamente se cumprindo. Louvado seja Deus. O que vocês acham disso? O que vocês acham? Porque Estevão foi apedrejado e não livrado pelo próprio Cristo que estava contemplando aquilo, já que Cristo foi assentado à direita do Deus Pai, e antes de subir aos céus, Cristo disse: todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dado, nos céus e na terra, correto? Então tinha
Poder pleno, porque ele não livrou Estevão daquele momento tão difícil. Respeitou o livre-arbítrio de pecadores miseráveis. É isso? Não funciona, não fecha. Deus estava sendo glorificado a partir do sofrimento e do testemunho fiel do seu Filho, salvo poderosamente pelo sangue de Jesus Cristo. É aqui que a gente encontra descanso, gratidão a Deus pelo que Ele fez em nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos avançar? Alguma pergunta, meus irmãos? Algum acréscimo? Então, deixa eu passar aqui para vocês também. Atos, capítulo 17, versículo 31. Alguém leia, por favor. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Agora a igreja que estava sofrendo, que contemplou a morte, né, fazia parte daquele contexto. Quem escreveu Atos foi Lucas. E Lucas escreveu os relatos, aquilo que foi vivido entre o seu povo e Cristo, entre o seu povo e o Império Romano, entre o seu povo e os judeus da época. Ele está narrando tudo isso, mas os discípulos do Senhor, Pedro e os demais, Paulo também, depois de um período, eles estão testemunhando absolutamente tudo relacionado a Jesus Cristo. E dentro desse tudo está aqui uma palavra que eu coloquei em negrito, está destacado ali, ele há de julgar. Volto a dizer, como lá no início, Cristo não pode ser visto como aquele frágil ou aquele bonzinho que só tem a apresentar às pessoas aceitação independente daquilo que estão vivendo, independente de como vivem. Não, a igreja do início, obviamente, doutrinando apostolicamente, doutrinando todo o povo do Senhor, afirmou: o Senhor Jesus, que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, reservou para um determinado dia o juízo sobre aqueles que apedrejaram Estevão, caso esses não tenham se convertido. O juízo sobre o tal do Pilatos, caso ele não tenha se convertido a Cristo. E o juízo sobre todos, absolutamente todos, que a ele dizem não. Ainda que não digam com palavras, mas dizem com a vida, dizem com a indiferença, estão desprovidos de fé para verdadeiramente seguir, guardar as palavras daquele que instruiu e que disse que quem o ama deve de fato guardar os seus mandamentos. Veja a situação em que nós nos encontramos. Mas alguém é muito bom, faz muitas caridades, auxilia tanto, porque tem condições para fazer isso. Esse não vai ser julgado. Esse não é o critério. Cristo vai julgar a todos os que não creem verdadeiramente em reconhecimento de que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação e que está à direita do Deus Pai em um determinado dia. O Evangelho de João nos lembra disso por vezes. Haverá um determinado dia em que o Senhor julgará a todos. Portanto, para nós, isso deve ser visto, deve ser lido com grande humildade. Como eu estou diante de Deus a partir de Jesus Cristo.
Não é como eu estou diante de Deus a partir de Igreja Presbiteriana do Brasil. É a partir de Jesus. E isso que nós temos aqui é um meio organizado por Deus para que nós sirvamos a Jesus. Mas ninguém será justificado por Deus por membresia ou por qualquer obra que de fato venha a exercer e nela deposite esperança de reconhecimento de Jesus Cristo a respeito do que foi feito. Não, as coisas se dão de Deus para Deus. Deus tem que gerar na vida de cada um essa salvação, esse novo nascimento, esse crer verdadeiramente. Por isso, precisamos estar atentos com o que Jesus Cristo disse. E, comentando sobre esse versículo, um trecho do livro de R6 Pro. Pode ler, por favor? Quem está? Está o Gelson. O homem escolhido por Deus para julgar o mundo com justiça é seu único filho unigênito, cuja identidade ele provou ao mundo ressuscitando dos mortos. E aqui tem algo muito sério, né? Comentando sobre o texto que lemos. Jesus Cristo recebeu autoridade plena, absoluta, e ele exercerá essa autoridade também julgando. E aí algo que é muito necessário que se saiba Cristo não vai ouvir nenhum advogado. Ninguém vai fazer mediação entre nós e o Pai, ninguém fará mediação entre nós e o Filho. O único meio para se desfrutar dessa justiça de Deus em nossas vidas, onde, mesmo que pecadores que nós somos, pela graça do Senhor somos perdoados e livres de uma culpa, porque Cristo a assumiu, então aqueles que não assim creem, aqueles que não assim vivem, aqueles que não se submetem devidamente, isso pela graça de Deus, a tudo aquilo que de fato Jesus Cristo já orientou, entende-se assim, incrédulos. Mas é religioso, mas vive incredulidade na prática. Mas pertence à religião tal por gerações, é uma tradição na família, também não define nada. A salvação em Jesus Cristo se dá de forma única e exclusivamente por Deus. Por isso, para nós, podemos encerrar nesse momento trazendo algumas aplicações. Porque se Cristo foi humilhado, foi glorificado e julgará toda incredulidade, aqueles que creem devem ter atenção na forma que vivem. Não viver de qualquer maneira, porque o nosso Senhor glorificado, Ele é um rei, que Ele pune também os seus filhos. Nós não cremos que vai punir com perda de salvação, mas vai disciplinar. Então, para nós, o que é de muita sensatez, de prudência, de coerência com aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, começa aí pela santificação. Se separar. Cristo assumiu essa culpa, justificou, então Ele deu uma graça para viver algo novo, vivo, bonito, limpo. Encontramos resistência a isso? Encontramos. Em nós, no mundo e no maligno. Temos ampla oposição a essa vida separada que glorifica a Deus, mas Ele nos deu condições para lutarmos por isso, para vivermos isso, para fazermos decisões
que nos auxiliem a viver essa santificação para a glória de Deus. Mais um ponto. Desenvolva a identidade, então, de um justificado. Cristo aplicou essa justiça. Não viva mais como alguém que não desfrutou disso. Cresça em Cristo, cresça naquilo que Ele mesmo adquiriu. Cresça nessa identidade de discípulo, de filho do Senhor. O apóstolo Paulo estava lá com Estevão, mas não estava para ajudar Estevão, estava para ajudar, auxiliar aqueles que apedrejavam Estevão. E aí Paulo, em determinado momento, poderosamente por Deus, foi salvo. Cristo se apresentou a ele e mudou a sua forma de viver de forma tão poderosa. Paulo, então, passa a viver com a identidade de alguém que, por Cristo, foi alcançado. Isso implica em grande atenção ao que está relacionado ao reino do Senhor. Tem uma identidade agora, tem um reino que é celestial, tem uma pátria, como a palavra do Senhor nos instrui em Filipenses, uma pátria que é celestial, tão superior a tudo aquilo que é daqui. O Senhor desenvolve isso em nossas vidas e nós precisamos também trabalhar nesse sentido. E aqui, por último, seja forte e corajoso, ou corajosa, não se venda, porque o mal vai ser punido no seu devido tempo, não vai valer a pena. Não vamos negociar aquilo que de fato é a intenção do Senhor, o querer, o que Ele requer de nós, para que pessoas estejam conosco, pessoas nos aprovem. Não vamos diluir a palavra do Senhor em absolutamente nada desse tempo e nem do que está por vir. Nós precisamos ser fortes, firmes, tementes ao Senhor, para que tudo aquilo que é uma faceta do mal, é uma ação contrária ao que Cristo, Paulo, os demais apóstolos, que tantos outros posteriormente na história da igreja viveram. Nós não podemos nos dobrar por anseios, por dinheiro. A igreja do Senhor é a obra do Senhor. Ele mesmo fará o seu crescimento, Ele fará tudo aquilo que é necessário para ela. Alguma pergunta, meus irmãos? Algum comentário? Tranquilo mesmo? Então tá bom. Então nós vamos encerrar aqui. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos fortaleça nessa vida em Cristo. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, para que essas aplicações sejam por nós vividas, desfrutadas com a graça do Senhor.